E o tema de hoje muito interessante, havíamos comentado semana passada, e o doutor Irlan não perde tempo. Quais as verdadeiras responsabilidades aí de um estacionamento aí com o seu carro? E o nosso doutor Irlan, o nosso advogado, o meu advogado, o seu advogado já está aqui para poder tirar as dúvidas. É isso aí. Que bom, doutor Irlan. Foi bem aí nesse feriado? Graças a Deus, né? Passamos com a igreja, com a família, num acampamento. Foi uma bênção. Foi muito bênção. legal, muito legal. E que bom, né? Nós comentamos aqui semana passada e você já trouxe esse tema importantíssimo. Falamos sobre a questão da responsabilidade, né, dos proprietários de estabelecimentos em relação aos estacionamentos, né? Então é bom que a gente vai esclarecer, porque muitas vezes nós deixamos nossos veículos em locais que são fornecidos pelos comerciantes, e aí qual seria a responsabilidade desses locais, né? Será que o consumidor pode ser penalizado, né? Então é bom para a gente falar sobre o tema. E aí eu queria estar começando, sendo aí o estacionamento pago ou não, o dono do estacionamento, ele é responsável pelos danos que podem acontecer ali no veículo ou não, doutor Irlan? Pois é, Carol. Em primeiro lugar, é importante que todos saibam o seguinte, que quando você vai num determinado comércio, você levando o seu veículo, você espera que o seu veículo esteja seguro naquele local. Certo. O local ele pode ser pago ou pode ser gratuito, mas a partir do momento que o estabelecimento comercial ele fornece um local para se estacionar, ele assume a responsabilidade pela guarda e pela segurança daquele veículo estacionado ali. Isso decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Então, independentemente de ser pago ou ser gratuito, os veículos estacionados em locais fornecidos pelo comércio, eles têm sim uma garantia legal de que o comerciante é responsável por eventuais danos que possam acontecer ali. E quais são esses danos? Pode acontecer, por exemplo, um furto simples, de você esqueceu, por exemplo, aberto o carro e aí deixou alguma coisa ali dentro, ou o rádio, né, que está ali, o CD. Pode acontecer também do próprio roubo do veículo, né, o furto do veículo ou roubo também há uma responsabilidade ali. Então, assim, são várias coisas, mas todas elas de responsabilidade do comerciante. Tem uma coisa, doutor Irlan, às vezes quando você chega no lugar, fala, você tem que deixar a chave. Sim. E às vezes tem alguns objetos lá dentro. Isso. Primeiro que às vezes a gente nem gosta muito de deixar a chave. É verdade. Mas dependendo do estacionamento, se você não deixar a chave, não tem como, porque um carro prende o outro, enfim, você tem que deixar. E tem um objeto lá dentro. É responsabilidade deles ir para comprovar que aquele objeto estava ou não ali? Então, essa é uma situação interessante. No caso, por exemplo, existem estabelecimentos que eles têm o serviço de manobrista. Certo. Ou seja, quando você tem o manobrista, ele se responsabiliza por guardar aquele veículo na melhor posição possível para evitar, né, transtornos de deslocamento dentro do estabelecimento. Agora, para que você se resguarde em relação aos objetos que você deixou ali, o interessante é que você liste esses objetos na hora que você for entrar no estacionamento. É claro que a maioria das pessoas não vai pensar nisso na hora que ela vai estar ali para se divertir. Às vezes é um restaurante, às vezes é um local onde a pessoa está querendo ali relaxar, mas o ideal é que, se for possível, você liste aqueles objetos. Se isso não for possível e acontecer um dano naquele local, você terá que comprovar a propriedade daquele objeto. Então, por exemplo, o ônus é do dono do veículo. Exatamente, porque não tem como, né, Carol? Você imagina, você diz que deixou o seu celular, mas você não tem como comprovar que você é o proprietário do celular. Você não tem nem a nota fiscal do celular. Então, dificilmente, apesar do Código de Defesa do Consumidor ele prezar pela inversão do ônus da prova, o que significa isso? Significa que, normalmente, a palavra do consumidor ela tem um peso tão grande que o fornecedor de produtos ou serviços é que terá que provar que o consumidor está mentindo. Mas nessas circunstâncias, você teria que realmente demonstrar o que você tem ali dentro do seu veículo para evitar desses questionamentos. E isso é algo que acontece com bastante frequência. E quando a gente chega ali, doutor Irlan, no estacionamento e tem uma plaquinha bem interessante dizendo: não me responsabilizo pelos danos. Isso.
Exatamente. Alguns comerciantes, né, para tentar evitar a sua responsabilidade, eles colocam em letras garrafais, né, dizeres: não nos responsabilizamos por danos, ou a responsabilidade por danos é do consumidor. Porém, o Código de Defesa do Consumidor, como nós já falamos, o artigo 14, ele garante que a responsabilidade pelo defeito na prestação de serviço, e nesse caso o estacionamento não deixa de ser uma prestação de serviço, ela é do fornecedor do serviço. Interessante que, eu vou até ler que o parágrafo único do artigo 14 diz assim: o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Então, exatamente o que se espera quando você deixa o seu veículo: segurança. Então, se a segurança ela deixou a desejar, então o serviço foi defeituoso. Sendo um serviço defeituoso, a responsabilidade é pelo fornecedor dos produtos e serviços. E quando, doutor Irlan, vamos lá, fizemos ali as nossas compras, usamos ali o estacionamento e na hora de chegar vamos procurar ali, cadê o ticket? Onde enfiou esse abençoado esse ticket? O que a gente deve fazer, doutor Irlan? Interessante, né? Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a perda do ticket. Você está no estacionamento, eles te fornecem um ticket e por algum motivo você perde esse ticket. O que fazer? Normalmente você precisa de ter uma prova da propriedade do veículo. Então, por exemplo, o veículo está no meu nome, está aqui o meu documento informando que eu sou proprietário do veículo, está aqui o documento do veículo, mesmo porque se você não está sem o ticket, não tem como comprovar o horário que você entrou. Porém, a responsabilidade pela marcação de entrada e de saída é do estabelecimento. Então, se ele não faz o controle, ou seja, ele deve ter um controle, normalmente se tem, em relação exatamente ao horário de entrada e o horário que o consumidor está querendo sair. Se ele não tem esse controle, a palavra do consumidor tem que valer. Ou seja, se não tem nenhum controle e eu digo que eu cheguei às 10 horas, ele vai ter que considerar 10 horas. Porém, para se sair com o veículo, você tem que ter alguma comprovação da propriedade desse veículo. Mesmo porque, como nós já vimos na resposta anterior, a responsabilidade por eventuais danos é do fornecedor. Então, você imagina a situação, Carol, você perde o ticket e aí um terceiro, aproveitando-se disso, diz: não, o veículo é meu. E aí, se o fornecedor ou o comerciante simplesmente entrega o carro para a pessoa, depois chega o verdadeiro proprietário e é um problema, né? Então, sim, primeiro, guarde bastante. Sabe o que eu faço, Carol? Quando eu estou com a minha esposa e chego no estacionamento assim, eu imediatamente entrego para ela. Coloca aí na sua bolsa. Pode ser que às vezes no final a gente até demore um pouquinho a achar, porque bolsa tem muitas coisas. Exatamente. Mas a gente acaba achando, né, doutor Irlan? Pois é, então. Mas assim, tente se programar para não perder, né? Porque depois dá um transtorno muito grande. É verdade. E aí eu quero perguntar, no caso da pessoa ter uma deficiência física, os estacionamentos, há algo preferencial ali, o estacionamento preferencial para esses deficientes físicos? Sim, nós temos um decreto-lei, o número dele é 5296, ele garante o direito a vagas especiais para deficientes físicos. Ou seja, em todos os estabelecimentos comerciais, você precisa reservar uma vaga para deficientes físicos. E, inclusive, essa vaga precisa ter uma acessibilidade. Para quê? Para que esse deficiente físico possa acessar de maneira mais cômoda o estabelecimento e, a partir daí, ele possa usufruir dos produtos ou dos serviços que estão fornecidos ali. Isso é para estacionamento público ou privado? Então, tanto para estacionamento público quanto para estacionamento privado. A regra é, você precisa ter um mínimo de 2% de vagas, mas esses 2% de vaga tem que garantir no mínimo uma vaga. Então vamos imaginar a situação. Se você tem 100 vagas, você vai ter pelo menos 2 vagas para deficientes físicos. Mas se você não tem um número, por exemplo, inferior a 50, aí você tem que ter pelo menos uma vaga para garantir o acesso ao estabelecimento por esse deficiente físico. E mais, esta vaga precisa estar mais próxima do local de acesso e próximo a essa vaga precisa-se
também de obedecer às normas da ABNT, ou seja, tem que ter também aquelas marcações para que você possa ter acessibilidade mais fácil, tem que ter também aquela questão, por exemplo, de evitar escadas para que ele também possa ter o acesso mais rápido. E aí eu pergunto, qual a punição para aquelas pessoas que utilizam esse estacionamento não sendo aí deficiente, Sim. não comprovando aí nenhuma deficiência? Infelizmente, né, Carol, a gente tem que falar sobre isso aqui, né? Infelizmente, nós percebemos que algumas pessoas, elas se utilizam, por exemplo, das vagas dos deficientes para o seu proveito próprio, sendo que elas não têm nenhum tipo de deficiência. A partir do momento que ela faz essa utilização e isso foi flagrado de alguma forma, a pessoa, o que ela corre o risco? De ser multada em R$ 57,00, que é o valor da multa atual, um valor que eu considero até baixo pelo nível de infração, e também ela perde 3 pontos na carteira. Então ela precisa sim obedecer aquelas marcações, aquilo ali. Se você vê uma vaga, você imagina que tem outras 49 para você utilizar. Se você vê 2 vagas, você imagina que você tem outras 98 para utilizar, no mínimo. Por que utilizar uma vaga que é reservada para um deficiente físico? Mesmo que ele não esteja ali naquele momento, é algo que é necessário, porque ele pode utilizar disso. Eu estou me lembrando aqui, Carol, de uma situação muito interessante. Eu tenho um amigo que ele viajou com um parente dele e ele foi até a fábrica da Nokia, lá na Noruega, me parece, ou na Islândia. E quando ele chegou lá, eles foram para trabalhar, ele foi para conhecer a fábrica e o horário de começar o turno era 8 horas da manhã. E ele chegou às 7h45 e tinham várias vagas disponíveis próximas ao local de entrada, mas ele parou lá quase na última vaga. E o colega, meu amigo, ficou interessado em saber por quê e ele virou para ele e falou, mas tem muitas vagas ali na frente, por que você está parando logo aqui atrás? Ele disse assim, não, aqui é o seguinte, eu cheguei mais cedo, então eu posso caminhar até a entrada, mas eu tenho colegas que vão chegar exatamente no horário de abertura e que eles não vão ter essa vaga, e se eles tiverem que parar aqui atrás, eles vão demorar muito a chegar. Então essas vagas lá na frente, elas são destinadas para quem está chegando em cima da hora. O inverso, hein? O inverso, ou seja, procurando com o próximo, outro. Amando ao próximo como a ti mesmo. Não é? Então, assim, é a mesma situação da vaga de deficiente. É uma vaga que você precisa pensar no seu próximo, que é alguém que tem necessidade especial. E aí eu pergunto, a questão dos idosos, doutor Rylan, há alguma legislação que garanta uma vaga preferencial aí para os idosos? Então, nós temos, Carol, o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003. Ela garante nos estabelecimentos públicos, apenas nos públicos, o direito de 5% das vagas serem destinadas aos idosos. Inclusive, eu não sei, muitos telespectadores já devem ter visto, né, que em determinados estacionamentos públicos, onde se utiliza faixa azul, às vezes tem uma placa embaixo, assim, escrito idoso. É o respeito ao Estatuto do Idoso e você precisa fazer uso, você não pode utilizar esta vaga também, sob pena de incorrer na mesma multa que é relacionada por aqueles que têm deficiência física. Essas vagas, elas têm algum detalhe especial, doutor Rylan? Alguma forma de identificação? Então, o órgão de trânsito é aquele responsável por isso. Então, ele precisa identificar com placas, ou então com aquelas faixas, ou então no chão, né, com um carimbo dizendo vaga destinada a idoso. E também nós devemos respeitar esse tipo de vaga para evitar as punições e a perda de pontos na carteira de motorista também. As punições são mais ou menos as do mesmo tipo? É a mesma situação, 3 pontos na carteira e mais R$ 57,00, né? Agora, se você imagina, se a pessoa está sempre utilizando isso e ela recebe, por exemplo, 10 punições no mês, ela já fica sem o direito de dirigir e também pode ter R$ 570,00 de multa para pagar, né? Não é muito bom. O importante é que a gente possa respeitar o direito do nosso próximo.